O doutor Alistair Finch acreditava na ordem do caos. Como historiador, seu trabalho era encontrar os fios da narrativa em meio ao emaranhado de eventos passados. Sua obsessão atual eram os picos de Blackwood, uma cordilheira remota e agourenta, famosa menos por sua beleza e mais pela teia de desaparecimentos que se estendia por décadas. Pessoas entravam em suas florestas sombrias e simplesmente evaporavam. Para Alistair, era o quebra-cabeça acadêmico definitivo. Sentado em seu escritório empoeirado, cercado por mapas topográficos e recortes de jornais amarelados, ele sentia o chamado da montanha, uma atração que não conseguia explicar. Era um eco de um vazio que ele carregava dentro de si, um eco de uma doença de infância que quase o levava, deixando-o com uma saúde frágil e uma sensação persistente de que uma parte dele estava faltando. Após meses de petições, ele finalmente conseguiu acesso aos arquivos frios do xerife do condado, caixas de papelão esquecidas contendo os detalhes sombrios dos casos de Blackwood que a polícia preferia esquecer. O cheiro de papel velho e decadência pairava no ar enquanto ele abria o primeiro arquivo, datado de 1978. Um mochileiro encontrado a quilômetros da trilha mais próxima. A causa da morte era inconclusiva, mas a autópsia continha uma nota bizarra. O fígado do homem havia sido removido. Alistair franziu a testa. Estranho. Ele passou para o próximo arquivo, 1986. Um botânico, encontrado em uma ravina, mesma anomalia. Fígado ausente, removido com uma precisão que o legista descreveu como cirúrgica. Arquivo após arquivo, o padrão se tornava um grito ensurdecedor. 1994, 2002, 2011. Vidas diferentes, épocas diferentes, mesma assinatura macabra. O fígado. Sempre o fígado. O folclore local sussurrava sobre os ceifadores da montanha, uma lenda urbana que a polícia sempre descartou como fantasia para assustar turistas. Mas ali, na caligrafia fria e clínica dos relatórios da polícia, a lenda parecia terrivelmente real. Alistair sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o tipo de frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado do porão. Ele se aprofundou na pesquisa, trabalhando até tarde da noite, movido a café e uma crescente sensação de pavor. Ele entrevistou um policial aposentado, um homem com olhos assombrados que só concordou em falar em um café mal iluminado. "Nós nunca dissemos isso ao público", o velho policial sussurrou, olhando para a porta. Mas havia outra conexão. Todas as vítimas eram forasteiros. E todas elas tinham o mesmo tipo sanguíneo raro, AB negativo. O policial se inclinou para a frente. "Larga isso, filho. Algumas coisas naquelas montanhas são mais antigas que a lei." Aquele detalhe, AB negativo, ecoou na mente de Alistair. Era seu tipo sanguíneo. Ele o descartou como uma coincidência mórbida, mas a semente da inquietação havia sido plantada. Suas noites se tornaram um tormento. Ele sonhava com florestas escuras, com o brilho de aço inoxidável sobre uma luz fraca, com a sensação fantasma de frio em seu abdômen. Ele acordava suando, o coração batendo contra as costelas, com a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Alistair foi durante uma verificação cruzada dos registros hospitalares das vítimas que a semente da inquietação floresceu em puro terror. Um dos desaparecidos de 2002, um jovem chamado Daniel, havia sido tratado no mesmo hospital regional que Alistair frequentara durante sua doença de infância. Uma memória fragmentada surgiu, o cheiro de antisséptico, o bip monótono de um monitor cardíaco, a voz de um médico explicando que ele tinha sorte, que um doador anônimo havia aparecido no último minuto. "Não pode ser", ele murmurou para as paredes de seu escritório. A ideia era absurda, uma fantasia nascida da exaustão e da paranoia. Mas ele não conseguia se livrar dela. Com as mãos tremendas, ele foi até o sótão e abriu um velho baú cheio de documentos pessoais. No fundo, debaixo de anuários e certificados, estava um envelope manilense com o carimbo do hospital, seus registros médicos. Ele não os olhava há mais de 20 anos.
Seu pulso latia em seus ouvidos enquanto ele folheava os papéis. E então ele o encontrou. Uma única página, digitada e austera. Data: 14 de outubro de 2002. Procedimento: transplante de fígado. E ao lado do campo doador, 2 palavras que selaram seu destino: anônimo, dirigido. 14 de outubro de 2002. Alistair correu de volta ao seu escritório, tropeçando em pilhas de livros. Ele arrancou o arquivo de Daniel da pilha. Data do desaparecimento: 12 de outubro de 2002. O ar foi expelido de seus pulmões. Ele não era um historiador descobrindo uma história, ele era a história. O vazio que ele sempre sentia não era psicológico, era um espaço literal, preenchido com um pedaço de um homem morto. O fígado que lhe dava vida, que processava seu sangue, era um órgão roubado, colhido na escuridão dos picos de Blackwood. Os sonhos se tornaram memórias. Ele via o rosto aterrorizado de Daniel. Ele sentia o frio da mesa de metal. Ele ouvia vozes calmas e clínicas discutindo o procedimento. E ele sentia o chamado da montanha, não como curiosidade acadêmica, mas como um chamado de volta para casa. Uma parte dele pertencia àquele lugar. O órgão dentro dele era um farol, uma relíquia viva de um ritual profano. Eles sabiam onde ele estava. O telefone tocou, o som estridente cortando o silêncio mortal. Era o policial aposentado, sua voz embargada de pânico. Eles ligaram para mim. Eles sabem que você está investigando. Eles sabem quem você é, Alistair. Eles disseram: a colheita está vencida. Alistair deixou o telefone cair. Ele caminhou até a janela, olhando para a rua suburbana silenciosa. Sob a luz amarela de um poste, uma figura estava parada, imóvel, observando sua casa. O fígado em seu corpo se contraiu, uma dor fria e fantasma. Ele não era o fim da história. Ele era apenas a peça que faltava, esperando para ser devolvida. A linha telefônica ficou muda, e Alistair Finch, o historiador, percebeu que seu capítulo final estava prestes a ser escrito. Essa história foi uma apresentação de Contos das Sombras.